Atos 19, versos 17 e 18. Vamos ler? O texto diz assim: Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Já a gente vai falar que fato é esse. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Amém. Esse é o texto para a gente aqui nessa noite. Esse fato aqui que a palavra está dizendo para a gente, ele ocorre no início da igreja de Éfeso. É uma igreja que recebe o Espírito Santo. É uma igreja que é ensinada no verdadeiro evangelho e ela vê maravilhas acontecendo que enchem o coração daqueles irmãos de temor e, por consequência, eles começam a engrandecer a Jesus. Uma igreja viva, irmãos, uma igreja viva, cheia de vida, cheia da presença do próprio Deus. Você já conheceu em algum momento da sua vida uma igreja que te inspirou naquilo que ela fazia? Eu espero que você pense aí na Igreja Oceânica, que seja essa igreja para você. Mas se você veio de algum outro contexto, ou se você já conheceu outras igrejas aí pela sua caminhada ao longo da sua vida, alguma igreja em algum momento já te inspirou? De repente nas pregações que ela fazia, na forma que ela ensinava a sua teologia, ou na sua organização, na sua eclesiologia, ou então no seu louvor. Você já conheceu alguma igreja assim, que foi uma inspiração para você? Eu já. Uma igreja australiana, há muito tempo, me encantou. Sempre foi para mim uma igreja inspiradora. Eu lembro que eu acompanhava os vídeos que eles colocavam no YouTube. Antigamente tinha DVD, os mais jovens hoje talvez nem sabem o que é um DVD, mas antigamente tinha esse tipo de coisa, e eu lembro que eu via a forma como eles cultuavam a Deus, como eles compunham as músicas que eles tinham, a forma como eles tentavam se comunicar com a sua cultura atual. Eu sempre achava muito criativo, muito maneiro mesmo, tudo o que eles faziam. Eu me lembro há 20 anos atrás, lá em 2004, primeira vez que eu vi na minha vida um ministério de jovens que era maneiro. Um ministério de jovens com um monte de jovens e dando certo. Na época a Igreja Oceânica ainda era muito pequenininha, o ministério de jovens então, eu acho que nem existia direito, era muito pequeno. E aí eu lembro que pela primeira vez na vida eu falei, cara, tem como um ministério de jovens ser uma parada muito maneira. Tem como um ministério de jovens ser atrativo. Tem como um ministério de jovens atrair mesmo jovens para perto de Jesus, com desejo de cantar cada vez mais, com desejo de viver para a glória de Deus. Pelo menos parecia, à medida que eu assistia os vídeos deles. Eu lembro que no início, com o trabalho dos jovens, né, o início do trabalho dos jovens aqui na igreja, a gente usava muito essa igreja como uma inspiração para a gente. A gente fazia versão das músicas deles, a gente olhava para o estilo deles, tentava copiar o estilo de palco. Eles, de fato, assim, foram uma referência para as igrejas no mundo todo. De fato, não tem como a gente negar isso. Hoje, poxa, pela graça de Deus, a Oceânica é essa igreja que ela é. Hoje a gente sabe que muitas igrejas olham para a Oceânica como uma referência mesmo, de uma igreja que ama Jesus, de uma igreja que prega a palavra com dedicação, com seriedade, com fidelidade, com entusiasmo. Com certeza, muitas pessoas hoje olham para a gente e usam mesmo a gente como uma referência. Isso, irmãos, é um privilégio para a gente, é uma alegria enorme. Eu me lembro de um amigo meu que visitou a gente também, tem muitos anos esse episódio, mas me marcou. A gente, depois de um culto ali no pátio, trocou uma ideia rápida, ele falou assim, cara, essa igreja aqui é uma igreja que está viva, meu irmão. É uma igreja que está viva. Isso, irmãos, é um privilégio dado por Deus a nós. Se existe uma igreja na Bíblia que pode nos inspirar dessa forma, essa igreja é a igreja de Éfeso. Se tem uma igreja que a gente pode ir para a palavra e pode aprender com ela, essa igreja é a igreja de Éfeso.
a forma como ela foi iniciada, tudo pelo que eles passaram depois, as coisas que a gente vai aprender, que Paulo escreve para eles na carta que leva o seu nome, a carta aos Efésios, até mesmo no livro de Apocalipse. Essa igreja é lembrada pelo próprio Jesus, aquelas 7 cartas que Jesus escreve para as 7 igrejas na Ásia Menor. Uma delas é a igreja de Éfeso, que é essa igreja aqui. A gente tem muita coisa a aprender olhando com atenção para a vida dessa igreja que viveu um avivamento verdadeiro. E depois ela passou por muitas coisas. Ela tinha muitas qualidades, mas também tinha alguns defeitos, obviamente, como qualquer igreja. Ela recebe muitos elogios do próprio Cristo, mas ela também recebe uma exortação. Isso tudo no final do primeiro século. Onde essa igreja se encontrava, como ela foi plantada, o que fez com que ela vivesse o que ela viveu e principalmente o que a gente pode aprender com ela. Meu objetivo aqui essa noite é falar um pouco sobre isso. A gente vai ver coisas maravilhosas sobre o mover do Espírito Santo na vida dessa igreja, fazendo dela uma igreja viva, uma igreja cheia de vida, cheia da presença do próprio Deus. Éfeso era uma cidade na Ásia Menor. Éfeso ficava onde hoje é a Turquia. Éfeso se situava no sudoeste da Turquia atual. Éfeso naquele tempo era a maior, a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Éfeso era mais ou menos o que Atenas era para a Grécia naquele tempo. Ela era chamada de a Feira das Vaidades lá do mundo antigo. Um escritor romano, falando a respeito de Éfeso, falou que ela era a luz da Ásia. Éfeso era considerada a luz da Ásia. Era uma cidade que tinha uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. Nesse tempo, uma população dessa magnitude é uma cidade muito grande, muito importante. Lá ficava o porto mais importante da Ásia Menor. Todos aqueles que desejavam viajar para algum lugar da Ásia precisavam passar por Éfeso. Éfeso era praticamente uma entrada obrigatória para a Ásia. Mais tarde, quando muitos mártires são capturados ali na Ásia e são levados a Roma para serem lançados aos leões, Inácio de Antioquia, que é considerado um dos pais da igreja, rebatizou Éfeso como a porta dos mártires. Ali tinha muita gente crente que amava o Senhor, e quando a perseguição se intensificou e esses irmãos eram levados para Roma para serem martirizados, essa cidade começou a ser conhecida pelos cristãos como a porta dos mártires. Lá era também o centro do culto a Diana, que era uma divindade conhecida desse tempo. Diana é reconhecida até mesmo lá em Atos, capítulo 19, verso 35, aquela população era uma população idólatra, tinha Diana como uma de suas deusas. O templo a Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo tinha centenas de sacerdotisas que funcionavam naquele tempo como prostitutas sagradas. Eram pessoas que entregavam seus corpos na mente delas para a adoração dessa deusa, e elas se entregavam como prostitutas cultuais. Tudo isso, irmãos, fazia de Éfeso uma cidade completamente imoral, e obviamente uma cidade totalmente idólatra. Era uma cidade mística, era uma cidade cheia de superstição, era um dos centros também do culto ao imperador. Na cidade de Éfeso imperava o misticismo, imperava a idolatria, imperava a imoralidade e, posteriormente, a perseguição. Teve muita perseguição. E é nesse contexto, então, nessa cidade, que o apóstolo Paulo chega no final da sua 2ª viagem missionária. É nessa cidade que o apóstolo Paulo chega. Aquela mesma viagem missionária, segunda que ele faz, e que ele leva Timóteo junto. Timóteo se torna, então, o pupilo de Paulo. Timóteo, aquele mesmo que vai receber 2 cartas do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Timóteo. É nessa viagem que Paulo vai passar por Trode, e ali Deus vai mudar o trajeto dele. Ele pensava, planejava ir pela Ásia para continuar plantando novas igrejas, mas ali o Espírito Santo conduz ele à Macedônia e leva ele ali então para a Grécia. É nessa viagem que vai surgir a igreja de Filipos, é nessa viagem que vai surgir a igreja de Tessalônica. Depois Paulo passa por Bereia, passa por Atenas, e ele chega então em Corinto.
Lá em Corinto, Paulo vai conhecer um judeu chamado Áquila, que é casado com Priscila. Quando você lê o livro de Atos, você vai saber a respeito desse casal. É um casal muito importante no contexto da igreja no Novo Testamento. E aí Paulo, então, quando chega lá em Corinto, ele fica nessa cidade por 1 ano e meio. E aí ele parte, então, seguindo viagem. E aí vai acontecer o que a gente lê lá em Atos 18, versos 19 ao 21. Quando ele segue viagem, saindo de Corinto, o texto vai dizer que quando eles chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E aí, esses judeus pedem que Paulo fique mais algum tempo com eles, mas Paulo não quer ficar. Paulo se despede e diz para eles: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, o texto diz, partiu de Éfeso. Paulo visita a cidade de Éfeso pela primeira vez no final da sua segunda viagem missionária. Isso acontece por volta ali de 52 depois de Cristo. Mas logo ele parte, ele volta para Antioquia, que era a sua igreja originária. E aí, nesse primeiro momento, quem fica lá? Priscila e Áquila. A plantação da igreja em Éfeso acontece com esse casal querido, Áquila e Priscila. E aí, depois de algum tempo, Paulo, então, volta para a cidade de Éfeso. Aí ele volta já na sua terceira viagem missionária. E é nesse momento que Paulo, então, vai ficar um tempo ali em Éfeso. E ele fica ali por aproximadamente 3 anos. E é nesse momento, irmãos, quando Paulo volta e vai ficar ali por 3 anos, que vai acontecer algo maravilhoso. É aqui que vai acontecer um avivamento. Assim que Paulo retorna, ele encontra agora nesse seu retorno alguns discípulos. Discípulos, subentende-se obviamente que já eram pessoas que criam em Jesus. E Paulo pergunta para esses irmãos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles respondem para Paulo: nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. O que é isso que você está me falando? Aqui fica um parênteses, né? O Espírito Santo, ele é derramado num primeiro momento sobre a igreja de Jerusalém, sobre aqueles irmãos que estão ali antes. A promessa de Jesus se cumpre, mas à medida que a igreja vai crescendo, os discípulos vão se espalhando e vão pregando o evangelho em outras cidades, o Espírito Santo vai se derramando também. O Espírito Santo não se derramou assim em Jerusalém e espalhou de tudo de uma vez só num primeiro momento. O Espírito Santo, ele vai sendo derramado à medida que o evangelho vai sendo pregado nessas novas cidades, à medida que as pessoas começam a crer e entendem quem Jesus é e são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é derramado em várias ocasiões, e é aqui que vai acontecer o derramamento do Espírito na igreja de Éfeso. Então esses irmãos no primeiro momento falam: Paulo, a gente nem sabia que existe Espírito Santo. E Paulo pergunta: mas então que batismo vocês receberam? E esses irmãos respondem: a gente recebeu o batismo de João. Aí o apóstolo Paulo então explica para eles: olha, o batismo de João era um batismo um pouco diferente, era um batismo para arrependimento, era para significar que você agora se arrependia da vida que você levava, e agora você vai levar uma nova vida, uma vida santa. Só que esse mesmo João falava para o povo que viria alguém muito maior, que ele não era nem digno de tirar as sandálias. E aí ele vai ensinar a respeito desse novo batismo que Jesus institui para a sua igreja, um batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o texto, lá em Atos 19, versos 5, 6 e 7, o texto vai dizer que esses discípulos, tendo ouvido isso, tendo ouvido essa explicação de Paulo, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Esse é o momento que o Espírito se derrama sobre aqueles irmãos. O Espírito enche a vida daquelas pessoas. Olha que coisa incrível. Começou com 12 homens, 12 discípulos que não sabiam nem o que era o Espírito Santo. Paulo explica aquilo, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo se derrama sobre aquelas pessoas. Só que aí, um pouquinho depois, algo bizarro vai acontecer nessa cidade. A gente está lá em Éfeso, certo? O texto vai dizer que alguns judeus que expulsavam espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sobre alguns endemoniados. E aí, esses homens, que eram os 7 filhos de Seva, que eram um dos chefes dos sacerdotes dos judeus ali daquela cidade, esses homens vão dizer assim para esses endemoniados: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. O texto vai dizer que o espírito maligno ouve esses 7 homens falando isso, e eles respondem: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são?
E o texto, irmãos, vai dizer que esse endemoniado saltou sobre eles e dominou esses caras e espancou eles com tanta violência, que esses caras fugiram da casa nus e feridos. Olha só que cena, que coisa bizarra que acontece aqui. E aí o texto vai dizer para a gente que esse fato encheu o pessoal daquela cidade de temor. E é aí que a gente chega no trecho que a gente começou lendo essa noite. Esse é o fato ali do verso 17 e 18, que chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, que alguns endemoniados espancaram 7 homens, e esses homens saíram nus, envergonhados. E aí, quando isso acontece, veio temor sobre eles. Temor veio sobre aquelas pessoas, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. E aí, quando você continua lendo o texto, ele vai trazer mais detalhes, versos 19 e 20, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, e calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, a gente vê aqui sinais claros de avivamento no início da igreja, lá na cidade de Éfeso. As pessoas, ao ouvirem do Evangelho, elas vinham e denunciavam publicamente as suas más obras. Você consegue imaginar você vir aqui agora na frente de todo mundo aqui e começar a confessar os seus pecados na frente de todo mundo? Tamanho é o seu temor. Isso que acontece lá. Os que se convertiam, rompiam totalmente com a magia, com o ocultismo, e eles queimavam os seus livros. O Evangelho se espalhou dali por toda a Ásia Menor. Em geral, essa ordem aqui sempre acontece nos avivamentos. O Espírito se derrama, os corações se enchem de temor na presença de Deus, os pecados inevitavelmente são deixados para trás e o nome de Jesus é engrandecido, o nome de Jesus é adorado, o nome de Jesus é reconhecido. Essas marcas, irmãos, são as marcas de uma igreja viva. É isso que torna uma igreja viva, uma igreja que é cheia do Espírito, uma igreja em que os membros são cheios de temor, uma igreja em que as pessoas reconhecem e confessam seus pecados, e uma igreja que adora e engrandece o nome de Jesus. É assim que uma igreja se torna viva, é assim que ela começa e é assim que ela permanece, se ela quiser se manter viva. É por isso que o apóstolo Paulo vai poder escrever depois para esses irmãos que ele se alegra com a firmeza deles no Evangelho. Quando você lê a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele se alegra com a firmeza desses irmãos, eles permaneceram no Evangelho. Lá, durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve a carta aos Efésios, e nessa carta ele agradece a Deus o profundo amor que havia naquela igreja, nessa igreja aqui que a gente está falando essa noite. Depois, Timóteo, aquele Timóteo, pupilo de Paulo, ele vai ser enviado para ser o pastor dessa igreja. Anos depois, o apóstolo João também vai pastorear essa igreja. Eu quero falar sobre esses elementos que tornam uma igreja viva aqui nessa noite, irmãos. O que torna uma igreja viva? Em primeiro lugar, o derramar do Espírito. O derramar do Espírito. Para uma igreja começar de forma viva, ou se manter de forma viva, tudo precisa do derramamento do Espírito Santo. Tudo começa com o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é essencial. Atos 19, 7, o texto diz que quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. A primeira coisa relevante, a primeira coisa importante que acontece é que aqueles discípulos lá em Éfeso, eles recebem o Espírito Santo. Aqueles irmãos receberam o Espírito Santo. Queridos, sem Espírito Santo não existe vida. É o Espírito Santo quem regenera um coração morto, escravo do pecado, inimigo de Deus. Um coração que não crê nas coisas de Deus precisa ser regenerado. Ele precisa nascer de novo.
Quem faz essa obra maravilhosa é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se derrama de forma especial, coisas extraordinárias acontecem na igreja. Quando o Espírito Santo vem de fato, enche a nossa vida, enche a nossa alma, enche o nosso coração, coisas extraordinárias necessariamente acontecem. A relação entre a pessoa do Espírito e os avivamentos é uma relação direta e necessária. Para que avivamentos aconteçam, necessariamente o Espírito Santo precisa ser derramado. Assim como uma pessoa só consegue se converter quando o Espírito Santo regenera o coração, uma igreja só consegue ser viva se o Espírito estiver no meio dela. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Por ser uma pessoa, ele se relaciona com o seu povo. Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa significa dizer que ele tem vontade própria, ele tem sentimentos próprios, ele tem inteligência própria, assim como o Pai tem, assim como o Filho tem. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é um ser humano, não é isso que eu estou falando que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade, ele tem pessoalidade. Por isso, irmãos, o Espírito Santo deve ser adorado, ele pode e deve ser adorado por cada um de nós. O Espírito Santo, ele deve ser desejado aqui no nosso meio. Recentemente eu preguei no Gol sobre isso, não esse texto, mas um outro, e eu estava falando a respeito da necessidade da pessoa do Espírito no meio da igreja, para que a igreja funcione de uma forma saudável, de uma forma viva, de fato. Eu tentei fazer uma analogia, às vezes, com alguma empresa. Existem empresas que uma pessoa nela pode fazer toda a diferença. Às vezes, uma empresa, um cara chega e muda tudo e consegue fazer essa empresa ter rentabilidade, consegue fazer essa empresa vender mais, e a empresa às vezes deslancha. Às vezes, uma pessoa faz total diferença na vida de um negócio. Qual é a principal pessoa que uma igreja precisa para que ela exista, para que ela viva, para que ela funcione? É a pessoa do Espírito Santo, irmãos. A pessoa do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo marcou o início da igreja, em cumprimento às profecias lá do Antigo Testamento. E a gente lê a respeito disso já em Atos 2, no 2º capítulo de Atos. O Espírito é quem dá início à edificação da igreja de Cristo. Se Ele não iniciar essa obra, não existe igreja viva. Se o Espírito Santo não iniciar a sua obra, não existe nem mesmo igreja. Igreja sem Espírito Santo não é igreja. Éfeso só passou por essa experiência sobrenatural, de corações cheios de temor, de pecados sendo reconhecidos e confessados, de Jesus sendo engrandecido, porque o Espírito Santo estava ali, porque o Espírito Santo se derramou. Não foi o espancamento dos demônios, daqueles caras lá, foi a atuação do Espírito usando esse fato doido para a glória do próprio Deus. A primeira coisa, irmãos, o Espírito precisa se derramar. Nós precisamos ser cheios do Espírito. A segunda coisa que torna uma igreja viva são corações cheios de temor. Corações cheios de temor. O verso 17 diz que esse fato bizarro ali na cidade de Éfeso, chegou ao conhecimento de todos os moradores da cidade, tanto judeus como gregos. Muita gente viu isso acontecendo, muita gente ficou sabendo. E qual foi a consequência? Veio temor sobre todos eles. Veio temor sobre aquelas pessoas. Quando aquele fato bizarro dos demônios terem espancado os filhos de Seva, quando isso acontece, as pessoas olham para aquilo, as pessoas ficam sabendo daquilo e elas são tomadas de temor. Temor é uma atitude de reverência diante de Deus. Temer a Deus é ter reverência por Ele. Não é você ser aquela pessoa sisudona, séria, insuportável, não é isso que eu estou falando. Reverência é você reconhecer quem Deus é, em cada momento, em cada circunstância, quando você ora, quando você vive, quando você acorda, quando você vai dormir. Você pode ser uma pessoa extremamente feliz, extremamente agradável, você pode ser uma pessoa que todo mundo à sua volta quer estar perto e ser cheia de temor. Ter reverência pelo Deus que você diz amar. Temor, irmãos, é você ter uma percepção da seriedade e da certeza do mundo espiritual.
é reconhecimento de uma forma mais profunda do poder de Jesus, da presença manifesta do Espírito. Temer é ter um entendimento de que existem sim criaturas demoníacas que são inimigas de Deus e da igreja. Com o fato bizarro daquele espancamento, todos ali na cidade ficaram cheios de temor. Eles perceberam que esse Jesus que Paulo pregava era real mesmo. Ele mexe com o mundo espiritual mesmo. Eles perceberam que existia um mundo espiritual real. O temor, irmãos, é essencial para uma vida santa, porque é o temor que faz a gente deixar pecados para trás. É temor no coração que vai ajudar a gente a abandonar práticas que são abomináveis ao nosso Deus. É temor no coração que ajuda a gente a reconhecer falhas e ajuda a gente a mudar de atitude. Só com temor no coração, a gente vai fazer de tudo para se aproximar de um Deus que é santo, santo, santo. Se nós ainda mantemos pecado no nosso coração, é porque nós não temos temor. Só mantém pecado no coração, só mantém pecado na vida, quando não existe temor. O temor é o melhor combustível para a santificação. Sem temor, a gente vive vidas medíocres. A gente mantém pecados como se eles não importassem para Deus. O temor daqueles irmãos foi tão grande que fez com que eles realmente abandonassem os seus pecados, até mesmo a ponto de perder dinheiro. E esse é o próximo ponto que eu quero destacar aqui. A terceira coisa que torna uma igreja viva: os pecados são abandonados. Pecados são abandonados. Isso é inevitável. Versos 18 e 19, o texto diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Com o coração cheio de temor, depois que o Espírito se derrama, aquelas pessoas ali confessavam e denunciavam, elas declaravam as suas obras mais diante de todo mundo. Você teria coragem de vir aqui agora, à frente desse púlpito? Você falaria para todo mundo as suas mais obras, aquilo que você se arrepende? É isso que acontece aqui nesse momento. Aquelas pessoas estavam cheias de temor, e elas reconheceram os seus pecados, elas queriam deixar isso para trás, elas queriam viver agora uma vida com esse Jesus verdadeiro, esse Jesus que mexe com o mundo espiritual. Eles reconheceram de verdade toda a sua pecaminosidade, e eles mudaram de atitude. Isso mexeu tanto com eles que eles pegaram os seus livros de magia e começaram a queimar, e não importava o valor. Irmãos, é isso que a gente tem que fazer também, abandonar qualquer prática pecaminosa. A gente precisa aprender a jogar no lixo as coisas que Deus odeia. Tem muita gente que não age assim. Um tempo atrás eu conheci uma pessoa que disse que tinha se convertido. Ela falava: poxa, eu me converti. E ela falava que ela tinha uma imagem de um Buda que ficava na estante dela. E aí ela contou que ela resolveu dar aquilo para uma outra pessoa, porque era uma imagem muito grande e tinha sido muito cara para ela jogar fora. Irmãos, eu vou perguntar para vocês uma coisa: como assim? Algo que é ruim para a gente, você acha que não vai importar para os outros? O que é lixo para a gente é lixo para todo mundo, ainda que os outros não reconheçam isso. Se é lixo, precisa ser quebrado. Se é lixo, precisa ser queimado, precisa ser destruído. Os efésios, irmãos, se converteram e jogaram fora uma quantia equivalente a 50.000 denários. É muito dinheiro. Vou fazer uma continha aqui só para você ter uma noção do que isso aqui equivalia. Um denário naquele tempo equivalia a um dia de trabalho. Se a gente pega hoje, o nosso salário mínimo aqui no Brasil é 1.412, um salário mínimo. Uma pessoa que trabalha 22 dias úteis no mês, se você divide 1.412, que é um salário mínimo no mês, por 22 dias úteis, isso dá aproximadamente R$64 por dia. É um pouquinho mais, 64 alguns centavos, mas para facilitar a conta, R$64, beleza? O dia de um trabalhador que receba um salário mínimo é 64 por dia. Irmãos, 50.000 denários equivaleria hoje a R$3.200.000.
Eu não sei se você acha, mas assim, é muito dinheiro. 3.200.000 reais dá para viver só com a renda desse valor. Você consegue tirar 30 mil por mês só com a rentabilidade desse dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quando Jesus muda a nossa vida, quando Ele transforma o nosso coração, não há valor que faça a gente negociar isso. Não tem como a gente olhar, poxa, isso aqui agora não tem mais valor para mim, deixa eu dar para outro porque foi muito caro. Como assim? É para jogar fora, é para queimar, não importa o valor daquilo. Eu preciso jogar fora tudo que não pertence ao meu Salvador. Eu preciso jogar fora tudo que me afasta dEle, tudo que o entristece. Quando Jesus vem e transforma de verdade o nosso coração, pecados são abandonados, são reconhecidos, são confessados, ainda que isso me custe qualquer valor. Porque nesse momento, irmãos, nós começamos a entender que Ele pagou um valor inestimável, inatingível por cada um de nós, quando Ele perdoou esses mesmos pecados lá naquela cruz. Por fim, quarta coisa, o nome de Jesus é engrandecido. Nome de Jesus engrandecido. Quarta coisa que torna uma igreja viva. Verso 17. O texto vai dizer, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. As pessoas ficaram cheias do Espírito, as pessoas ficaram cheias de temor, as pessoas começaram a confessar, a se arrepender dos seus pecados, e o nome de Jesus era engrandecido. Essa igreja passou por um mover incrível. Incrível. Depois o apóstolo Paulo escreve uma carta diretamente para esses irmãos, e essa carta, a carta aos Efésios, é uma das mais importantes do Novo Testamento. Depois, irmãos queridos, essa mesma igreja foi pastoreada, como eu já falei antes aqui, por Timóteo e por João. Timóteo, aquele cara, pupilo de Paulo, andou com Paulo, recebeu 2 cartas dele também. João é aquele apóstolo, aquele amigo amado do próprio mestre, aquele que deitou na cabeça de Jesus. Olha só os pastores que essa igreja teve. Você não gostaria de ter pastores assim? Mas olha que impressionante. O tempo passou, aproximadamente 40 anos depois, essa mesma igreja agora vai receber uma outra carta. Uma carta agora do próprio Jesus. Você que já leu o Apocalipse sabe o que eu estou falando? Em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Uma dessas 7 igrejas, irmãos, é a igreja de Éfeso. Quem recebe agora essa carta do próprio Jesus é uma segunda geração de crentes. Não é mais aquela primeira geração que viveu isso tudo que a gente está falando aqui essa noite toda até agora. É uma segunda geração agora. E como que é essa carta? Jesus começa elogiando esses irmãos, mostrando que depois desse tempo todo eles permaneceram fiéis à doutrina. Mas algo muito importante aconteceu, eles deixaram que o primeiro amor se esfriasse. Lembra o que o Senhor Jesus diz? Olha, contra você eu tenho isso, vocês perderam o primeiro amor. Cara, se você está me acompanhando até agora, você viu tudo que essa igreja passou no início, que avivamento, que mover do Espírito, e aí anos se passam, e esse ímpeto, essa alegria inicial, esse desejo pelo Espírito, pelas coisas de Deus, se esfria. Eles até mantiveram a sua fidelidade à doutrina, a firmeza deles permaneceu, mas o amor se foi. Sabe por que todo avivamento tem um fim? Sabe por que avivamentos acabam? Porque as pessoas param de olhar para Jesus, as pessoas começam a abandonar a coisa que é mais importante no meio de uma igreja. No início de tudo, a grande marca, depois do derramamento do Espírito, depois do temor que eles sentiram, depois do abandono do pecado naquela igreja era, o nome de Jesus era engrandecido. Se alguém visitasse aquela igreja, ia falar, cara, eles engrandecem o nome de Jesus, olha como eles amam a Jesus, olha como eles vivem para Jesus, olha como eles se parecem com Jesus. Essa era a grande marca. Mas 40 anos se passam, o próprio Jesus vai dizer, vocês perderam isso, vocês perderam esse amor por mim, aquele amor inicial, aquele primeiro amor, vocês me engrandeciam naquele tempo com as suas atitudes, agora toda aquela alegria, todo aquele desejo pela minha presença parece que se foi, ficou só doutrina fria, ficou uma firmeza sem amor. Não é isso que eu quero de vocês. É o que Jesus está falando, irmãos, na carta ao Apocalipse.
Isso precisa ensinar para a gente sobre o cuidado que a gente deve ter sobre o nosso próprio coração. A gente não pode nunca parar de olhar para Jesus. A gente não pode nunca deixar de desejar Jesus. A gente não pode nunca parar de querer agradar o seu coração. A gente não pode nunca parar de desejar a sua presença aqui entre nós. A gente não pode nunca parar de se curvar diante do seu senhorio, diante da sua autoridade. Quando o nome de Jesus deixa de ser engrandecido, o amor se vai. E se isso acontece, uma igreja viva acaba morrendo. E isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos aprender com essa igreja. Nós precisamos aprender com essa igreja. Uma igreja só se torna viva quando ela é cheia do Espírito, quando os corações são cheios de temor, quando os pecados são realmente abandonados, são confessados e quando Jesus é engrandecido. Diante disso tudo, quero trazer 3 aplicações para a nossa vida. Como que a gente traz isso para o nosso coração? O que vai mudar na nossa vida saindo aqui dessa tenda quando esse culto acabar? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo continuamente. Precisamos nos encher do Espírito Santo continuamente. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, a esses irmãos que a gente está falando aqui a noite toda, Paulo vai falar isso para os seus irmãos, lá em Efésios 5, versos 18 ao 20. Ele vai dizer: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa carta que Paulo escreve para essa igreja amada, o apóstolo Paulo está exortando seus irmãos a agirem dessa forma. Aí eu te pergunto, agora que a gente dá um panorama de toda a igreja de Éfeso, como que ela iniciou? Eles não tinham sido cheios, eles não tinham sido enchidos pelo Espírito Santo inicialmente? Eles foram sim cheios do Espírito. E agora Paulo está falando, olha só, deixem-se encher do Espírito. Eles precisam se encher de novo? Sim. Eles precisam se encher de novo, porque todos nós precisamos sempre nos encher do Espírito. Isso é algo que precisa acontecer continuamente, diariamente, o tempo todo. Infelizmente, conforme o tempo passa, a gente se esvazia. A entrega do nosso coração ao Espírito é algo que a gente precisa fazer constantemente. E aí o texto, ele fala para a gente com uma clareza, com uma simplicidade. A gente pensa assim, poxa, mas como me encho então do Espírito? Esse trechinho aqui já dá para a gente uma dica maravilhosa. Sabe como a gente faz isso? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Hoje a gente já cantou aqui várias músicas, adorando ao nosso Deus, a gente já se encheu do Espírito. Você quer se encher mais? Quando acabar essa palavra aqui, a gente vai fazer uma oração e vai cantar mais, a gente vai se encher mais ainda do Espírito. Você quer continuar se enchendo do Espírito? Amanhã, liga um louvor lá na sua casa e comece a cantar, e comece a louvar a Deus. Quando você canta, quando você louva, você se enche do Espírito. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito? Louve ao seu Senhor, fale de hinos, salmos, cânticos espirituais. Toda vez que você faz isso, você vai se encher. Isso é a palavra de Deus, irmãos, eu não estou inventando isso não. E graças a Deus também, existem várias outras formas que a gente pode se encher do Espírito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler toda a nossa Bíblia, a gente se enche do Espírito. Quando a gente se compromete com a obra de Deus, com a sua igreja, Ele se alegra e a gente também se enche do Espírito. Quando a gente ora, quando a gente fala com o nosso Deus, a gente se enche do Espírito. Existem várias coisas que a gente pode fazer para a glória do nosso Deus, que vão encher a gente do Espírito. Não é a gente que se enche, a gente se deixa encher. À medida que a gente faz essas coisas, Deus se alegra e Ele vem e Ele toma o nosso coração e Ele toma a nossa alma, e isso é maravilhoso demais. Então quando a gente cantar aqui, a gente tem que cantar mesmo com toda alegria, com todo o coração, com toda a força, para que a gente se encha do Espírito. Segunda aplicação, nós precisamos também nos encher de temor e confessar os nossos pecados.
Como a gente falou antes, ter temor a Deus é ter uma santa reverência por Ele, é ter uma reverência especial pelo nosso Deus. Quando aquele fato bizarro aconteceu lá na cidade de Éfeso, todas as pessoas da cidade ficaram cheias de temor. O que isso significa? Que aquelas pessoas tiveram uma percepção real da seriedade do mundo espiritual. Aquelas pessoas reconheceram o poder de Jesus, a presença manifesta do Espírito. Aquelas pessoas entenderam que existem sim criaturas demoníacas que são inimigas de Deus e são inimigas da igreja. Essas percepções precisam tomar o nosso coração também. E com certeza, quando isso acontecer, a gente vai reconhecer os nossos pecados. É impossível a gente ter esse temor por Deus, essas percepções a respeito da vida cristã, a respeito do mundo espiritual, a respeito do poder de Deus, a respeito da manifestação do Espírito, e a gente ficar ok com qualquer tipo de pecado que a gente tenha. Não tem como, irmãos. Não tem como. E tendo então uma noção, reconhecendo o pecado, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento verdadeiro é algo necessário para todas as pessoas que entregam suas vidas a Jesus. O processo de conversão começa com arrependimento. Sempre que a gente olha para Cristo e a gente percebe e entende o motivo da sua morte naquela cruz, Ele deu a vida ali naquele madeiro pelos nossos pecados, ali Ele estava morrendo no nosso lugar, recebendo a ira de Deus que deveria vir sobre nós. Quando a gente sabe todas essas coisas, é impossível a gente ficar indiferente ao nosso pecado. Como que eu vou continuar tendo a mesma prática que levou o meu Salvador para aquela cruz? Você consegue perceber? A gente precisa encher o nosso coração de temor e reconhecer e confessar qualquer tipo de pecado. E isso é algo que precisa acontecer sempre e constantemente e continuamente. Terceira aplicação para a gente encerrar: a gente precisa focar na grandeza de Jesus. Precisamos focar na grandeza de Jesus. Irmãos, a principal obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Guarda isso no seu coração, anota isso na sua alma, não é nem no seu papelzinho aí, ou no seu celular, não. Guarda algo que é importantíssimo. A principal obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, mais parecido com Jesus você vai ser. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, mais parecido com o seu Salvador você vai ser. Tem gente que pensa que quando o Espírito se derramar, a gente aqui vai receber um monte de dom espiritual, uma porção de gente vai ficar falando em língua aqui, e vai aparecer uma coisa doida na igreja sem ninguém entender nada. A gente não é, de forma alguma, contrário a dom espiritual. Nós amamos os dons espirituais, nós cremos nos dons espirituais. A Igreja Oceânica é uma igreja continuista. Certo? Os pastores estão ali concordando comigo, fiquem em paz com relação a isso. Mas, irmãos, o objetivo principal da atuação do Espírito no meio da sua igreja não é trazer dons para os seus membros, ainda que isso seja uma coisa boa, ainda que você deseje receber dons, ainda que você queira ter dons para que você possa edificar os seus irmãos, a sua igreja. Existe algo que é muito mais importante que vem antes dos dons. Irmãos, antes dos dons precisa vir uma vida santa, precisa vir arrependimento, precisa existir um caráter igual ao de Cristo. Como você quer ter dom espiritual se você está ainda muito distante de quem é o seu Salvador? Não tem como. Quando o Espírito Santo encheu o seu coração, necessariamente você vai querer muito mais de Jesus. O Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, muito mais de Jesus você vai desejar. Você vai desejar mais do seu reino, da sua glória, da sua igreja. E aí, irmãos, se os dons vierem, glória a Deus. Se vier dom, glória a Deus. Se Deus também não me der o dom que eu estou desejando, eu vou continuar servindo, porque o que importa é a glória do meu Senhor, não é o dom que eu possa ter. Lembra do que a gente acabou de ver? A igreja de Éfeso começou, irmãos, com um avivamento maravilhoso.
Cara, teve um mover impressionante no início dessa igreja. Mas 40 anos depois, existe ali agora uma nova geração. Uma geração que infelizmente perdeu o amor por Jesus, aquele amor inicial. E isso acontece quando a gente para de focar no que mais importa. E a gente começa a focar em coisas secundárias, irmãos. A gente pode focar aqui na igreja, por exemplo, na qualidade do ensino dos FSTs. A gente pode focar na qualidade da música que é tocada aqui. A gente pode focar no treinamento dos líderes de célula. E a gente pode ter os melhores líderes que podem existir numa igreja. A gente pode focar nos eventos que acontecem, nos retiros. Se a gente perder de vista o principal, que é Jesus, irmãos, de nada vale toda essa qualidade. Se a gente começar a focar aqui em coisas que desviem o nosso olhar de Jesus, a gente corre um sério risco de perder o amor inicial que nós tivemos por Jesus em algum momento. E a gente não pode perder isso, irmãos. A gente não pode perder esse amor inicial. Jesus exorta essa igreja, isso é um pecado. É esse amor que vai manter a gente vivo. É esse amor que mantém uma igreja viva. É esse amor inicial que mantém a gente animado, que mantém a gente com desejo de ver a igreja crescendo, dando certo, sendo um ministério frutífero para a glória de Deus. Tudo depende do quanto nós focamos em Jesus, do quanto nós olhamos para Jesus, do quanto nós desejamos a Jesus, do quanto nós queremos a Jesus aqui no nosso meio. Se a gente não fizer as coisas aqui para que Ele seja engrandecido, a gente vai acabar se perdendo. O tempo todo, irmãos, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Se nós queremos ser uma igreja viva, Jesus precisa ser engrandecido sempre e sempre. Ele precisa ser a razão de tudo que a gente faz aqui. Que esse seja o nosso desejo. Sermos uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, nos apontando o tempo todo para o nosso Salvador amado, querido e desejado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, que trata a nossa vida, que traz a gente para perto, que alinha, Senhor, a nossa visão, que trata a gente com tanta graça, Senhor. Muito obrigado porque você se importa com cada um de nós. Obrigado porque você se importa com a sua igreja amada, Senhor. Ajuda a gente a estar cada vez mais perto mesmo do Senhor, a desejar o Senhor com todo o coração, com toda a nossa força, Senhor. Ajuda cada um de nós a viver assim. Senhor, eu quero pedir por cada irmão e irmã aqui, Senhor, que por algum motivo deixou o coração se esfriar, Senhor. Se existe algum irmão ou irmã aqui, Senhor, que hoje tem vivido com o sentimento de que esse primeiro amor se foi, Senhor, eu peço que o Senhor ajude e restaure esse coração, Senhor. Mostre, Deus, mostre que isso não é normal. Mostra para cada irmão e irmã aqui que a gente não pode se acomodar com isso, Deus. Que a gente deseje o Senhor com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, para a Tua glória, Deus. Faz da gente uma igreja viva, uma igreja cheia do Seu Espírito, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que deixa todo o pecado para trás, que vive com temor no coração, para que o Seu nome, Senhor, seja engrandecido, seja exaltado em todo o tempo. Faz assim, Senhor, no Seu nome. Amém, Deus. Amém.